Olá, bem-vindos ao módulo 1 do curso de Criptografia e Segurança de Dados. Nesse módulo nós veremos a parte de cifras simétricas, criptografia simétrica, iniciando das cifras, inicialmente com as cifras mais simples, a parte de substituições monoalfabéticas, passando para as substituições polialfabéticas, transições, chegando até aos mecanismos de criptografias mais modernos, como o AES, por exemplo, o algoritmo AES. Naturalmente, inicialmente, nós faremos uma parte de contextualização, introdução à segurança da informação e à segurança de dados, para que nós possamos entender como que a criptografia se encaixa nesse mundo de segurança da informação. Então, quando nós pensamos em segurança da informação como um todo, e aí lembrando que segurança da informação ela não está vinculada apenas a técnicas de segurança em si, mas sim a toda a área de segurança da informação, a toda a parte que vincula a segurança das informações, seja segurança de dados, ou não. Então, desde a parte gerencial, de parte de governança, até a parte operacional e técnica, a aplicação das técnicas e si, dos algoritmos. Então, quando nós pensamos em segurança da informação, nós estamos pensando nesse arcabouço como um todo. Inicialmente, quando se fala em segurança da informação, 5 pilares são elencados pelas normas, principalmente pela norma, pela ISO, também pelo NIST, naturalmente com algumas modificações, algumas variações, mas todas refletem as mesmas características essenciais para os sistemas de segurança. A primeira delas é a confidencialidade, ou seja, eu preciso entregar a informação para um determinado usuário e essa informação só pode ser entregue para aquele usuário. Então, quando eu penso em confidencialidade, eu preciso, de alguma forma, autenticar aquele usuário, para garantir que ele, de fato, é ele mesmo. Então, a confidencialidade está vinculada à disponibilidade da informação apenas para quem, de fato, deve ter esse acesso. Naturalmente, quando nós falamos para quem, de fato, deve ter esse acesso, muitas vezes isso está vinculado a uma instituição como um todo. Então, quando nós entramos numa empresa, por exemplo, e nós assinamos os termos de compromisso, um deles vincula um e-mail corporativo ao usuário, e naturalmente aquela informação daquele e-mail só deve ser entregue para aquele usuário. Mas nada impede que, num processo de auditoria, aquele e-mail seja acessado por outros profissionais vinculados ao processo como um todo. Então, a confidencialidade está vinculada a disponibilizar a informação para quem de fato deve, não a um CPF específico. Essa informação que foi disponibilizada, então, de fato, para aquele usuário precisa estar íntegra, e aí nós entramos no segundo pilar, na segunda característica, que é a parte de integridade. Ou seja, uma vez que aquela informação foi depositada, ela precisa ser entregue para o usuário pós-autenticação da forma como ela foi armazenada, então ela precisa estar íntegra. E, naturalmente, além de estar íntegra, ela precisa ser disponibilizada quando aquele usuário precisa. E esse quando aquele usuário precisa, no primeiro momento, nós podemos pensar que é 100% tempo de disponibilidade, mas a disponibilidade está vinculada a um SLA, um acordo de nível de serviço. Então, pode ser que aquele sistema de e-mail, por exemplo, possa ter um período de falhas de 1 hora por ano, ou 1 hora por mês, ou 10 minutos por mês. Então, não é o fato daquela informação não estar disponível no momento que eu quero acessar, que de fato eu deixei de ter disponibilidade. Então, a minha disponibilidade ela é analisada frente a um acordo de nível de serviço. Eu também preciso ter a parte de autenticidade, ou seja, garantir que aquela informação é autêntica, que aquele usuário que está acessando é autêntico, ou seja, é ele quem diz ser. Então, o espaço também para um processo de autenticação. E aí, naturalmente, isso nos leva ao não repúdio. Ou seja, uma vez que eu, ou um usuário, inserir uma informação no sistema, eu tenho que garantir, eu tenho que criar métodos e usar técnicas para não permitir que aquele usuário diga que não foi ele que fez aquela ação ou que não foi ele que gerou aquele documento. E o não repúdio está vinculado diretamente à assinatura digital. Junto com esses 5 pilares, essas cinco características, nós temos outras duas que caminham juntas, não nas normas, mas no mercado como um todo, que é a questão da legalidade, principalmente depois do surgimento da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, em que eu preciso de uma base legal para mexer com aquele dado, para garantir aquela operação. Então, quando nós pensamos no armazenamento de dados, no cadastro de portaria, por exemplo, aqueles dados que estão sendo requisitados, CPF, nome, por exemplo, momento de acesso àquela instituição, passa por uma base legal. Essa base legal não precisa ser uma lei, de fato, né? Pode ser um sistema normativo da própria empresa. Então, no momento que uma empresa terceirizada de portaria assina um contrato com uma entidade que ela deve fazer o controle de acesso àquele prédio, esse contrato gera base legal para aquela empresa operar com aqueles dados pessoais e aplicar a questão de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio naqueles dados em si. Então, a base legal ela é uma autorização explícita
do que eu vou fazer, né? Isso seja via uma lei de fato, né, ou seja um normativo interno de uma empresa. E, naturalmente, uma vez que eu tenho essa questão de legalidade, eu também preciso ter uma questão de trilha de auditoria. Uma vez que ocorre o vazamento de dados, e aí vai se abrir uma análise se de fato aquele vazamento de dados foi um incidente que não era evitável, ou se foi por negligência da empresa, por exemplo. Isso vai olhar qual é a base legal que eu estava usando e eu preciso de uma trilha de auditoria para mostrar que usei, né, que a empresa usou todas as técnicas possíveis para proteger aquele dado e que por uma falha de um sistema, alguma coisa não coberta, não prevista, por exemplo, esses dados vazaram, né? Então, por exemplo, uma atualização de um sistema operacional, uma barreira de segurança foi quebrada, isso não era de conhecimento, não foi informado pelo fabricante do sistema operacional, isso me exime a empresa, por exemplo, de um vazamento de dados. Mas a empresa só consegue se eximir se ela tiver uma base de auditoria para dizer, olha, mostrar que de fato ela tinha feito todos aplicado todas as técnicas específicas. E naturalmente, quando nós pensamos nessa segurança de informação de dados, nós precisamos pensar em qual estado o dado está. Nós temos três estados disponíveis: dado em repouso, ou seja, o dado armazenado no disco, no sistema de banco de dados; o dado em uso, ou seja, quando eu retiro o dado do disco e coloco ele na memória para usar aquela informação, e aí observe que quando o dado está na memória, ele não deixou de existir no disco, então nesse momento aquela informação, aquele dado, existe em dois estados diferentes: ele está em disco em repouso, está na memória em uso, então preciso aplicar técnicas que gerem essa proteção nesses dois estados. E o terceiro estado é o dado em trânsito. Quando eu tiro esse dado da memória, coloco ele num socket e faço a transferência via rede, por exemplo, né? Então, no momento que ele está trafegando pela rede, esse dado está em trânsito. Ou no momento, e aí um momento que isso também pode ser considerado dado em trânsito, mas muito mais difícil de ser analisado, é quando eu tiro o dado do disco e no barramento ele está em trânsito para a memória, esse dado também está em trânsito, né? Mas, de fato, quando nós pensamos no dado em trânsito, nós estamos pensando no dado em cima de uma rede de computadores. Quando nós pensamos, então, nesses estados dos dados, e aí, né, nos objetivos a serem alcançados com a segurança da informação, nós precisamos seguir um modelo. Então, existe um modelo chamado OSI, assim como o modelo OSI arquitetural para rede de computadores, nós temos o modelo OSI X800 para segurança, uma arquitetura de segurança, em que ele divide a segurança em três itens: os ataques, ou seja, ataques que são executados sobre os meus dados, sobre a vulnerabilidade que existe nos meus dados ou na minha infraestrutura. Então, eu tenho um ativo, ou seja, algo que eu quero proteger, algo que é importante para a minha instituição, e esse ativo possui vulnerabilidades. Então, falha de sistema operacional, falha de software, falha de acesso de usuário, falta de cultura dentro da empresa, então existem falhas, então eu executo um ataque sobre essa vulnerabilidade, né, sobre essa falha. E esse ataque pode ser ou não bem sucedido. Como que eu me protejo desses ataques? Através de serviços que são implementados através de mecanismos. E aí nós vamos perceber que alguns mecanismos mapeiam diretamente a serviços, né? Mas o serviço é um conjunto de técnicas para se proteger de um tipo de ataque. E os mecanismos são essas técnicas que é utilizado. Então, quando nós pensamos nos ataques, os ataques são é, é, classificados entre passivos e ativos. Ataque passivo, como o nome propriamente diz, é um usuário ou um equipamento capturando esses dados, não retransmite ou não impede a retransmissão, não modifica esse dado até o destino. Então, simplesmente ele recebe um ataque de sniffer, por exemplo, de scanner. Eu estou fazendo uma coleta de informação na rede, isso está bastante vinculado a vazamento de dados. E então é uma análise de tráfego de rede que eu estou fazendo, ou capturando os dados no momento que ele passa pela minha infraestrutura. Aí observe de comunicação, né? Observe que aqui eu estou capturando dado quando o dado está em trânsito. Então é um ataque passivo, no geral, ele está vinculado ao dado em trânsito. Esse ataque deixa de ser passivo quando o atacante começa a alterar esses dados ou a retransmitir. Então, eu posso estar no sistema de replay, né, ou de repasse desse dado, onde o atacante captura esse dado, modifica e retransmite esse dado, ou então ele captura, coleta esse dado para ele, para um determinado objetivo, e depois de um tempo ele retransmite, e aí esse tempo tem um objetivo específico, então a retransmissão é feita de acordo com o seu interesse.
Pode ser um sistema de spoofing, onde o atacante primeiro retira do ar o destino, assume a sua identidade, seu endereço IP, e começa a trocar informação com a origem como se fosse o destino, né? Então, é um ataque de disfarce ou de spoofing. Como eu já disse antes, isso pode ser ou não modificando, né? No caso do ataque de captura main the middle, que ele captura, ele pode retransmitir modificando a nossa informação, como também pode ser um ataque de negação de serviço, né? O atacante retira o destinatário do ar, seja por um volume muito grande de dados ou por ataque a recursos do sistema operacional ou da aplicação, impedindo com que a origem, de fato, consiga transmitir os dados para quem deveria. Então, nega o serviço daquela instituição. Esses ataques são evitados ou são protegidos através desses serviços que eu consigo implementar. O primeiro serviço a ser implementado é um serviço de autenticação, né? E essa autenticação pode ser feita por servidores pareados, como nós temos nas florestas de domínio do Active Directory da Microsoft, por exemplo. E o que é um sistema federado? Eu tenho um servidor aqui, eu tenho um servidor aqui de autorização, é um servidor 1 que cuida de autorização, authentication e account, então ele cria as contas, autentica o usuário e autoriza quais são os serviços que esse usuário pode acessar. Isso está vinculado a uma rede. Eu tenho um segundo servidor aqui também de autorização, accounting, servidor 2 de uma outra instituição, por exemplo. E aqui é uma rede corporativa ou uma outra filial. Então, em um dado momento, esses servidores eles trocam a autenticação entre si, eles se autenticam e eles passam a confiar um no outro. De tal forma que um usuário vinculada à empresa 2 se autentica nessa empresa 2 e uma vez autenticado, ele consegue enviar dados para a empresa 1. Né? Então, ele consegue trocar dados porque o servidor da empresa 1 confia no servidor da empresa 2. Naturalmente, o processo de autenticação iniciará no servidor 1, que falará, né, trafegará dados até o servidor 2 e fará essa troca de informação e dará acesso, então, a esse usuário. Então, é feito esse processo de autenticação e eu tenho, então, dois servidores federados. Então, minha autenticação pode ser feita por essas entidades federadas, ou esses peers, ou entidades pareadas, como fica como nós traduzimos, né? E pode ser, então, autenticação também de origem de dados. A origem de dados, simplesmente, eu estou autenticando o usuário. Uma vez que eu entro, estou mandando um dado, eu autentico quem é que está mandando aquele dado, para garantir que aquele dado está saindo de fato de quem poderia enviar. Controle de acesso. Nós vemos na última parte do curso, a parte de autenticação, authorization, né? Que faz essa parte de autorizar o usuário, ou seja, não basta eu dizer que eu tenho um usuário válido. Aquele usuário ele tem algumas permissões dentro daquela rede. Então, por exemplo, eu posso acessar uma estação de trabalho, acessar os documentos que existem dentro, mas eu não posso imprimir. Então, eu autentiquei esse usuário e a autorização dele inclui acesso à estação, mas não inclui, por exemplo, acesso às impressoras. Isso é o controle de acesso. A confidencialidade de dados. A confidencialidade de dados ela pode ser obtida em sistemas com conexão e sem conexão. Nós vemos que essa questão de conexão e sem conexão ela se repete bastante, porque é reflexo direto dos protocolos TCP e UDP. Então, eu posso ter uma confiabilidade baseada em conexão, quer dizer, eu fiz uma conexão e a partir do momento que eu conectei duas entidades via um sistema SSH, por exemplo, eu crio essa conexão, eu crio essa sessão e eu passo, então, até a confidencialidade. Ou eu posso fazer isso sem conexão, através, por exemplo, de criptografia e assinatura de dados, ou através da troca de uma chave de criptografia previamente, né? Eu tenho uma chave, compartilho com o destino e criptografo os dados e envio, então eu garanto essa confidencialidade. Essa confidencialidade, com conexão, sem conexão, ela, no geral, quando nós falamos assim, confidencialidade com conexão, nós estamos pensando em toda a informação, né? O conjunto de dados. Pode ser que eu não tenha interesse, ou seja muito caro fazer isso no conjunto todo de dados, eu preciso fazer isso de um subconjunto desses dados. Aí nós temos, então, a confidencialidade de campo seletivo, ou seja, é só um conjunto de dados dentro de um conjunto maior. Ou eu posso fazer isso em cima do fluxo, ou seja, eu só estou protegendo o dado em trânsito, por exemplo, usando o HTTPS. E aí observe, né, que confidencialidade está vinculado direto àquele pilar de confidencialidade do início do vídeo. A integridade, da mesma forma, também está vinculada. A integridade de dados ela também é com conexão ou sem conexão. Pode ser da informação total ou de campo seletivo, né, só de um pedaço, se ela for muito caro.
E o que eu posso fazer também na integridade de dados, o que é importante na integridade de dados, é que eu consiga detectar essa integridade. Então, uma vez que eu consigo detectar essa quebra de integridade, eu posso conseguir me recuperar dela ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de retransmissão, eu digo, olha, essa informação ela não está mais íntegra, descarga o pacote e solicito uma retransmissão. Então, eu tenho integridade de conexão com recuperação. Se eu não consigo fazer essa retransmissão ou de alguma outra forma recuperar essa informação, eu tenho ela com conexão, mas eu não consigo recuperar. Eu só consegui detectar que houve quebra, mas não recuperei. Posteriormente, a gente tem a questão da irretratabilidade ou não repúdio, né, que está vinculada à assinatura digital. Eu posso fazer isso com prova de origem, ou seja, eu gerei um documento, eu assino aquele documento digitalmente, então, eu tenho a prova na origem de que aquele documento foi assinado. Uma outra forma é eu fazer isso na entrega. Eu não assino aquele documento, mas no momento que eu vou entregar, eu assino o recibo de entrega, né? E aí, naturalmente, aquele recibo de entrega, pensando no mundo digital, vai me garantir que aquela informação que está ali está íntegra, né? Então, eu consigo verificar a integridade também. Então, a irretratabilidade anda diretamente vinculada à integridade de dados, né? Eu não posso ter irretratabilidade sem a integridade dos dados. Bom, uma vez que eu especifiquei esses serviços, como é que eu implemento esses serviços? Usando os mecanismos, né? E quais mecanismos são esses? Eles são divididos em dois grandes grupos. Mecanismos de segurança específicos, em que eu consigo aplicar isso no protocolo, numa técnica específica, e mecanismos de segurança difusos, em que eu não tenho uma técnica específica para fazer isso, não tenho um protocolo específico. Então, quando eu penso, por exemplo, em funcionalidade confiada, eu estou dizendo que existe um contrato, existe alguma norma que transfere aquela responsabilidade, aquela questão de dizer quem é confiável ou não, para um terceiro, por exemplo, como um cartório, né? Eu transferi para aquele ente essa questão da confiabilidade, da funcionalidade confiável, né? Mas eu não tenho um mecanismo para fazer aquilo, não tenho uma técnica, aquilo foi um contrato. Da mesma forma, quando eu classifico informações, então eu estou rotulando a informação, estou criando rótulos. Essa aqui é uma informação confidencial, isso aqui é um dado sensível, isso aqui é um dado não sensível. De fato, eu não estou aplicando técnica nenhuma. Eu estou simplesmente criando normas e conseguindo executar essa classificação. Detecção de eventos. Eu tenho ferramentas hoje, isso é implementável, em que eu tenho, por exemplo, usuários que nunca acessam um dado tipo de dado, de repente um dia ele acessa. Quando ele acessa esse tipo de dado que ele não acessava regularmente, isso gera um alerta para uma equipe de cibersegurança, né? Então, eu estou detectando eventos. Da mesma forma, na detecção de eventos, por exemplo, existe detecção de invasões, em que eu também não tenho um mecanismo propriamente dito para fazer aquilo. Existe algum conjunto de assinaturas, existe um conjunto de comportamentos, e assim por diante. De auditoria e segurança, né? Eu especifico isso também, como é que eu vou auditar um sistema, o que eu preciso fazer para auditar um sistema. No geral, isso nasce junto com o projeto do sistema, mas também, de fato, não existe um protocolo para isso, né? Existem bibliotecas, APIs que me permitem implementar isso em software, por exemplo, mas, de fato, ela não cria trilha. A trilha é um conceito em que eu implemento depois usando APIs, usando outros recursos. E a recuperação da informação é como que eu me recupero de um incidente, por exemplo. Uma vez que eu perdi a informação, teve um vazamento de dados, quais são os mecanismos que eu vou usar? O que eu faço para recuperar aquela segurança? Eu tenho que notificar a entidade? Eu não tenho? Como é que eu faço isso? Então, observe que nesses meios de segurança aí, difusos, eu não tenho técnicas de fato que eu usar, vou usar criptografia simétrica para resolver um problema. Existe um conjunto de ações que precisam ser feitas, que estão especificadas normalmente em documentos, que garante a segurança como um todo. Já os mecanismos de segurança específicos, eles nos dão técnicas para criar a segurança em si, para implementar aquele serviço. O primeiro deles, e o que nós mais usaremos nesse curso, é a parte de codificação, que de fato é a criptografia, né? Então, eu consigo pegar um dado em texto plano usando técnicas. Esse dado fica inteligível, eu não consigo mais ler esse dado através de codificações. Naturalmente, essas codificações podem ser feitas de várias formas, com criptografias simétricas e assimétricas, por exemplo. O segundo mecanismo que eu tenho é o mecanismo de assinatura digital, em que usando um sistema de hashing, né? E aí só para nós alinharmos. O hash nada mais é do que eu ter um documento aqui, por exemplo, com um conjunto de bits, um arquivo com um conjunto de bits. E aí esse arquivo, eu entro, os seus bits entram numa função f de x, que não é inversível, e essa função tem como resultado um y,
um número constante, por exemplo, 32 bytes. Sempre que eu inserir esse mesmo arquivo nessa função, como parâmetro, né, dessa função, eu vou ter os mesmos 32 bytes de informação aqui, sempre iguais. No momento que eu altero qualquer coisa dentro desse arquivo, em que eu faço uma pequena modificação aqui dentro, o número que vai ser gerado é um número diferente. Então, no momento que eu tenho esse número diferente, eu consigo verificar se o documento foi ou não foi alterado. Já que eu sei que se esse documento foi ou não foi alterado, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse dado que está aqui, que é a somatória desse documento, e assinar ele digitalmente. Quer dizer, eu vou com um sistema de criptografia meu que só eu consigo executar e criptografo esse hash. No momento que eu faço isso, eu crio o sistema de assinatura digital. Então, isso parte para um sistema de criptografia assimétrico, em que eu uso uma chave para criptografar e uma outra para descriptografar, em que eu consigo vincular. Então, eu criptografo com a minha chave, um terceiro abre isso com a minha chave que é pública, que todos conhecem, vai obter esse hash, tira o hash desse documento, ele consegue saber se de fato, então, fui eu mesmo que criei. Naturalmente, a assinatura digital nós veremos ela com bastante calma em criptografias assimétricas, né? Mas é apenas para a gente poder entender a questão de hashing e vincular já esse sistema. Depois, o próximo mecanismo é o mecanismo de controle de acesso, ou seja, eu vou controlar o acesso das pessoas, então, naturalmente, vai passar para um sistema de autenticação, para identificar aquele usuário. Uma vez que aquele usuário está identificado, autenticado no sistema Radius, por exemplo, eu vou passar para um sistema que vai me dizer quais são as permissões. E aí existem técnicas, RBAC, como que eu crio essa permissão? É nominal? Eu crio isso através de perfis, através de papéis, e assim por diante. Nós também veremos esses controles. Integridade de dados está vinculado diretamente ao sistema de hashing, que eu mostrei agora há pouco. Então, eu tiro o hashing daquele arquivo, eu sei se ele está íntegro ou não. Então, é um dos mecanismos que posso usar. Troca de autenticação, né? Então, vou ter um servidor de autenticação e um cliente também que pode autenticar o servidor. Como é que eu faço isso, né? Naturalmente, a troca de autenticação, em alguns momentos, envolve também troca de chaves. Nós veremos como é que é feito isso, mas a troca de autenticação está vinculada a essa possibilidade de autenticar os extremos, né? O cliente e o servidor, as duas pontas. O controle de roteamento, isso é possível ser feito em redes que têm QoS. Então, dado que um dado é confidencial, um tipo de origem gera dados confidenciais, eu consigo criar rotas diferentes para aqueles dados. Dados comuns eu envio para um certo sistema, por exemplo, um link de internet público. Sistemas corporativos eu envio para um sistema MPLS, um sistema Meta-Ethernet de rede local, de rede privada, perdão, né, garantindo um pouco mais a integridade daquilo, a privacidade daquele sistema. E aí, naturalmente, perdão, eu tenho um último mecanismo, né? Eu já falo do preenchimento de tráfego, o sistema de notarização. O sistema de notarização, eu preciso criar para criar um sistema de confiança mundial. Né? Como é que eu sei que aquela assinatura digital que eu estou executando, Dariano está executando, como é que eu sei que ela é minha mesmo, né? Então, precisa ter um terceiro que é confiável mundialmente que diga, olha, de fato, essa assinatura digital aqui é desse usuário, né? Então, o sistema de notarização ele parte desse princípio de criar uma cadeia de custódia para que eu consiga, de fato, garantir que todos os seres, todos os usuários autenticados e todas as assinaturas colocadas naquele documento, naquele sistema, de fato, são das pessoas que dizem ser. E, por último, então, eu tenho o preenchimento de tráfego, em que nós podemos inserir trechos de tráfego, o bitstuffing, dentro de um documento, dentro de um tráfego de rede, para dificultar a coleta num sistema de sniffer. É claro que esse é um sistema bastante primitivo e que, ao usar um sistema criptográfico adequado, o preenchimento de tráfego deixa de fazer sentido. Bom, uma vez que nós temos, então, esses mecanismos, esses serviços, como que esses serviços, esses mecanismos se correlacionam, né? Qual mecanismo é utilizado para implementar qual tipo de serviço? Então, pensando na autenticação de entidade pareada, ou seja, de dois servidores se autenticando, e naturalmente a autenticação também de origem de dados, eu vou ter a codificação, quer dizer, a criptografia serve para os dois, então, para poder garantir que os dados estejam íntegros, né, privados, eu uso a criptografia, a assinatura digital para garantir a origem, o não repúdio, e no caso da entidade pareada, eu vou ter também a troca de autenticação.
Observe que a autenticação da origem de dados, eu não tenho a troca de autenticação, porque eu já mando os dados com a minha autenticação, né? Com a minha identificação de acesso. Então, eu não precisei ter troca. No caso da entidade pareada, eu tenho troca. Num sistema, uma conexão SSH, por exemplo, em que o usuário se autentica, eu posso ter autenticação dos dois lados, tanto do cliente quanto do servidor. Então, apesar de ser um sistema de autenticação de usuário, de um cliente com um servidor, e não dois servidores, né? Eu também tenho um sistema de entidade pareada. Né? Um cliente tendo uma parte de confiança com um servidor. E aí eu passarei também a ter a troca de autenticação. Né? Então, só observar que entidades pareadas é quando os dois lados, né, a origem e destino, cliente servidor ou qualquer outra entidade, fazem troca de informação e se autenticam. Autenticação de origem de dados, eu só envio minha credencial junto com os dados, eu não preciso trocar essa autenticação. O controle de acesso vai ser implementado pelo próprio controle de acesso, isso é uma área bem específica dentro da parte de segurança da informação. Confidencialidade, a parte de criptografia, naturalmente, e controle de roteamento, para que eu não permita que dados, mesmo criptografados, passem por locais que não deveriam. Confidencialidade de fluxo de tráfego, também. Criptografia, nós vamos observar que a criptografia ela implementa um conjunto grande de serviços, né? E a confidencialidade do fluxo de tráfego de dados também vai ter o preenchimento de tráfego, né, em alguns casos, e aí também a questão do controle de roteamento. Integridade de dados, naturalmente, se eu quero garantir que o dado esteja íntegro, eu preciso criptografá-lo e ter um controle de assinatura digital e também a integridade do próprio dado, que é a parte de hash. Né? Então, para garantir a integridade de dados, usa-se esses três mecanismos. E aí a questão pode ser, por que eu uso a assinatura digital? Para garantir o não repúdio. Né? Porque quando eu garanto a integridade dos dados, eu tenho que garantir que ele não foi modificado e, em alguns casos, eu também tenho que garantir o não repúdio, quer dizer, a origem. Como é que eu garanto a origem daquele dado? E aí, por isso, eu preciso a parte aqui de assinatura digital. A responsabilização, que é o não repúdio propriamente dito, né? A assinatura digital e a integridade em si, né, naturalmente, e também notarização, porque eu preciso de um terceiro que diga se aquela origem de fato é quem diz ser ou não. E aí, disponibilidade, que é o nosso último serviço, a parte de integridade de dados, quer dizer, o dado tem que estar disponível, ele precisa estar disponível em um formato íntegro. Eu não posso estar com aquele dado disponível sem que ele esteja íntegro. E aí, naturalmente, também a troca de autenticação. Né? Se eu vou disponibilizar, eu preciso disponibilizar sempre para o usuário que ele deveria ter acesso, eu preciso autenticar esse usuário para fazer esse serviço. Naturalmente, quando nós pensamos nesse serviço, nesse mecanismo, eu não consigo tratar todos os tipos de ataques que existem. Então, junto com esses modelos, esses serviços, né, esses mecanismos de serviço que foram impostos para esses tipos de ataques, também são criados modelos de segurança em rede. A criptografia, por exemplo, eu aplico sobre o dado, eu também aplico sobre o canal, mas como é que eu faço isso também com dado em trânsito em rede? Então, existe um modelo de segurança em rede. E aqui é bastante simples, conceitualmente falando, bastante simples, implementar um pouco mais complexo, mas eu tenho um emissor da mensagem, essa mensagem está em texto plano. Naturalmente, antes de enviar essa mensagem, eu preciso passar isso para um sistema de criptografia, e aí usando, por exemplo, criptografia simétrica, ou quando eu uso HTTPS, isso já acontece automaticamente, mas eu preciso criptografar isso. E essa mensagem, então, que estava em texto plano, passa a ser uma mensagem segura, ou seja, totalmente ofuscada, inteligível. Eu vou passar, então, isso aqui para um canal, para uma rede, e observe, quando a gente fala assim, a conexões VPN, cria-se um túnel. De fato, eu não estou criando um túnel, esse túnel não existe, ele é algo conceitual. Né? Então, esse túnel, esse canal aqui seguro que nós enxergamos aqui no meio, ele é algo conceitual. De fato, eu estou trafegando aqui, por exemplo, em cima da internet propriamente dita, só que como esses dados estão criptografados, eles não são legíveis para quem está capturando. Então, se eu tenho aqui um oponente, um invasor capturando esses dados, ele precisa descriptografar esse dado para ter acesso de fato ao dado real. Né? E aí, naturalmente, nós usaremos aqui técnicas criptográficas, algoritmos criptográficos que não são reversíveis facilmente, a não ser que eu tenha fornecido a chave. Uma vez que esse dado chega, então, aqui no destino, eu uso o algoritmo para descriptografar com essa informação secreta. Então, observe que existiu uma informação que foi trocada antes aqui e a mensagem passa a ser confiável. Esse terceiro confiável aqui, nesse caso, foi a instituição, foi o ente que gerou essa chave aqui e passou para as duas pontas
de forma confiável, né? Seja pessoalmente, seja indo no cartório. De alguma forma, essa chave, e aqui a gente está usando criptografia simétrica, que nós veremos posteriormente, foi passada de forma segura para a origem e para o destino. Por isso que esse canal aqui no meio se tornou seguro. No entanto, eu ainda tenho o problema da autenticação. Quando que eu faço essa autenticação? E existe uma função de porteiro, então nesse canal, naturalmente, uma vez que essa mensagem é enviada, que ela vai ser trafegada, antes de eu poder entregar essa mensagem ao destinatário, eu preciso de um sistema de autenticação, e aí por isso que o controle de acesso é uma área, a gente observou ali nos controles que é uma área à parte, né, que o controle de acesso, o serviço de controle de acesso é implementado pelo próprio método de controle de acesso, porque ele faz esse sistema de porteiro. Então, eu vou criar um sistema de autenticação que vai utilizar várias técnicas, inclusive criptografia, pode-se utilizar assinatura digital, aí tem a parte de classificação de dados, criação de perfil, de labels, assim por diante, em que eu começo, então, a criar esses mecanismos de controles internos para que esse sistema como um todo consiga funcionar. E com isso, então, a gente cria um sistema conceitual, arquitetural de segurança da informação. E aí nós vamos começar a observar agora o primeiro pilar, o primeiro mecanismo, que são sistemas de criptografia, iniciando em criptografia simétrica no próximo vídeo. Obrigado.